Eu, você e as adversidades. Ah, as adversidades. Bom, o que quer dizer adversidade? Quer dizer problema mesmo, meu querido, problemas. Os problemas nos cercam sempre. Sempre temos problemas. E nós representamos isso de várias formas, né? Com várias frases, né? Às vezes falamos que existe um leão por dia para matar. Isso quer dizer que você acorda sabendo que, embora você não consiga prever o futuro, aquele dia trará problemas e você terá que resolvê-los. Problemas são, assim, coisas que nós evitamos. Nenhum de nós quer problema. Nós queremos fugir dos problemas, né? Queremos eliminar os problemas, evitar os problemas. Na verdade, o que a gente quer é conforto, né? A gente quer sossego, a gente quer tranquilidade, a gente quer viver em paz. Mas você já percebeu como os problemas nos fazem nos mexermos? Como os problemas nos fazem assim crescermos e nós corremos, nos viramos, nos reinventamos justamente por causa dos problemas que temos para resolver. Bom, mas eu vou lá ler o texto com você hoje que nos traz essa meditação dos nossos problemas, das adversidades. Gênesis, nós estamos aqui na leitura do capítulo 26. Mais uma vez vou propagandear para você a Bíblia 365, estamos acompanhando a leitura nessa Bíblia aqui. Se você não conhece ainda, é uma Bíblia normal, só que a organização dela é porções por dia. Todo dia tem 4 porções de texto para a nossa leitura e nós estamos acompanhando a leitura de Gênesis, Mateus, Salmos e Provérbios. Todo dia um trecho desses livros. E hoje, na leitura de Gênesis, começa aqui no versículo 26 e demonstra um problema, um grande problema. Como dizemos aqui no interior, um baita problema. Mas que problema! Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Desta vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: Finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Bom, você pode nunca ter cavado um poço, né? Eu, com as minhas mãos, nunca cavei um poço, já fiz alguma coisa parecida usando algumas máquinas, mas imagine o trabalho que dá cavar um poço, imagine como isso era feito há milhares de anos atrás, o trabalho que é cavar um poço. Agora, lembre um pouco de que região nós estamos falando aqui nesse início, né, da civilização bíblica, aqui, a região lá da Palestina, né, o Oriente Médio, uma região conhecida por suas grandes áreas secas, desérticas. Tanto os pastores, né, viviam viajando com os rebanhos para ter comida em um lugar, depois em outro. Grandes fomes e secas assolavam as regiões constantemente. Acabamos de ver na leitura de ontem que havia uma grande fome, muitas pessoas vão para o Egito e Deus manda Isaac ficar ali em Gerar. Agora Isaac vai para esse vale de Gerar porque está tendo problema e ele já tinha conversado com o rei lá dos filisteus e ali no vale ele manda cavar um poço, depois de ter reaberto os poços que seu pai abriu, né? O que tem? Tem conflito. Tem problema. Chegam pastores ali de Gerar e falam: não, esse poço é nosso, não, essa água é nossa. O que Isaac faz, gente? Manda cavar outro poço.
O que é que tem? Tem problema. E aí é trabalho e sem recompensa. É ter muito trabalho e ter dor de cabeça, e ter conflito, e ter problema. A gente não sabe nem o nível desse conflito, né? Se é briga, se é morte, mas teve conflito, teve problema, né? Entraram em desacordo lá. Até que Isaac, pela terceira vez, fala, eu preciso de água naqueles 2 poços ali que eu cavei. O Senhor permitiu que eu não ficasse com eles, e veio o problema, veio a adversidade. Vou cavar o terceiro, ele manda cavar o terceiro poço. É problema, é trabalho, né? É muito trabalho, mas olha a compreensão dele no final das coisas. No versículo 22, Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse, finalmente o Senhor, o nosso Deus, o Criador, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Deus já tinha mandado Isaac ficar naquela terra, na fome, durante a seca e fome que aconteceu, e nós vimos no texto de ontem, e Deus disse que o abençoaria por causa das promessas que Deus fez a Abraão, e ele está cumprindo a ordem de Deus, está cumprindo o que Deus mandou para ele fazer, o que ele sabe que tem que ser feito. Só que mesmo para cumprir o que Deus mandou e para fazer o que sabe que tem que ser feito, não é fácil. Existem problemas, existem adversidades, coisas que você queria que desse certo, não dão certo, né? É como aquela lei que eu esqueci o nome do rapaz da lei lá, que diz que tudo que pode dar errado vai dar errado e vai ser na pior hora, da pior forma, e vai causar as piores consequências. Não é a lei de Gerson, porque a de Gerson é de vantagem. Depois você lembra o nome da lei. Aí estou para falar lei de Newton quase, que mas não é. Depois escreva nos comentários o nome da lei lá. Da lei que tudo que pode dar errado vai dar errado. Tem dia que parece que é assim, né? Nós temos problemas, e os problemas nos cercam. Só que ninguém prometeu para mim e para você uma vida fácil, e Deus não prometeu para nós uma vida fácil. Quando Deus disse para Isaac ficar lá, sabe que ele vai enfrentar esses problemas. E quando Deus me põe aqui, te põe aí, quando Deus nos dá ordens, dons, talentos, competências, ele sabe que vamos enfrentar lutas, aflições, adversidades, angústias. Nós vamos sofrer. Mas Deus vai criar o que Isaac falou aqui, né? O que o Criador faz, o último versículo assim. Finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Deus vai criar espaço suficiente para que o que Ele quer que aconteça, aconteça. Deus vai criar espaço suficiente para que a obra seja concluída. O que Deus mandou você fazer não vai ser fácil, mas vai ser feito. Se Deus te deu missões, tarefas, pode não ser fácil, mas vai ser feito. Se Deus deu ordens para mim, para você, de sermos seguidores dele, falamos ontem, não é fácil ser seguidor, mas vamos conseguir. O Senhor vai criar situações e espaço para isso. Deus nos deu ordem de evangelizarmos, compartilharmos a boa notícia do Evangelho. Fácil? Não é, mas vamos conseguir. Fácil viver o Evangelho? Claro que não, porque nós temos as nossas lutas, as nossas tentações, o nosso coração maldoso que quer levar vantagem, quer demonstrar que somos bons, é orgulhoso. Mas apesar disso, vamos pregar o Evangelho e apontar para Cristo e dizer que toda a honra e toda a glória é dele, porque o Senhor nos conduz através das adversidades. Nem todo dia vamos conseguir fazer perfeitamente o que queríamos que fizesse, né? Ou chegar no final do dia e falar, poxa, hoje foi como eu queria. Não, vai ter lutas que a gente vai achar que nem conseguiu e vai ter algumas derrapadas aí no caminho, né? Algumas quedas, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele está conduzindo as nossas vidas. Ele está criando o espaço para prosperarmos no que Ele mandou, prosperarmos na vontade dEle, prosperarmos na nossa missão, prosperarmos como filhos e filhas de Deus, apesar das lutas, das angústias, dos problemas, apesar das adversidades. Continue firme,
o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Eu peço a Deus que Ele continue falando com você dia a dia. Que esse exercício aqui de ler a Bíblia, de parar e meditar numa porção dela seja abençoador para a sua vida. Que o Senhor possa tocar no seu coração, assim como Ele toca no meu, através da palavra dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, se Deus quiser.